Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo 89. Salmo 89, versículo 14. Diz assim na minha tradução: A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Deixa eu ler na tradução corrigida fiel. Diz assim, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bom, aqui está falando do trono de Deus, né? Esse salmo está falando a respeito de quem Deus é e de, vamos dizer assim, os atributos de Deus, né? Vamos dizer assim, as características de Deus. E interessante que a Bíblia está dizendo que justiça e juízo, na outra tradução, honestidade e justiça, são as bases do teu trono, ou em algumas traduções, a base do teu reinado. O que isso quer dizer? Isso está dizendo que a forma como Deus trabalha, a forma como Deus age, é através da justiça, da honestidade e do juízo. A Bíblia apresenta Deus como o juiz de toda a terra, não só como o criador, mas quando ela apresenta Deus e o Evangelho nessa linguagem do direito, vamos dizer assim, igual eu estava começando a dizer, ela apresenta Deus como o juiz de toda a terra, como aquele que julga todas as coisas. É muito conhecido das pessoas o juízo final que dizem, né? No juízo final todo mundo vai prestar contas de si. Então a Bíblia apresenta Deus como juiz de toda a terra, como juiz de todas as pessoas. Muitos acreditam que o mundo vai acabar em catástrofe, como muitos filmes ilustram, mas na verdade, de certo sentido, o mundo vai acabar, mas não em catástrofe, não através de alienígenas, nada disso. Vamos dizer assim, o mundo como nós vemos hoje, ele vai terminar no juízo final de Deus. A Bíblia diz que Atos 17 diz que Deus já marcou uma data, e ele não revela na Bíblia, mas ele já marcou uma data onde ele vai julgar todas as pessoas. Revelar na Bíblia, todo mundo sabe o ponto, né? Exatamente quando Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas Deus já marcou uma data para ele julgar todas as coisas. O Antigo Testamento normalmente chama esse dia de o dia do Senhor. Tanto que, se eu não estou enganado, é Amós, mas um dos profetas pequenos, daqueles profetas de nome que normalmente a gente não lembra da Bíblia, diz assim que não vai ser um dia de luz e de riso esse dia, mas vai ser um dia de trevas. Porque vai ser um dia em que Deus vai vir para julgar sem parcialidade, vamos dizer assim, sem fazer corpo mole, sem fazer acepção de pessoas. Por que nós sabemos que não vai ter acepção de pessoas? Por causa desse salmo, que diz que justiça e juízo, ou honestidade e justiça, são a base do trono de Deus. No Brasil, principalmente, nós estamos acostumados a ver os governos corruptos, né? Entra governo, sai governo, e a corrupção está aí. Hoje eu estava vendo uma notícia, não li ela inteira, mas o título dela estava falando que saiu uma nova lista de novas pessoas que foram pegas na corrupção da Odebrecht. Ou seja, a lista de corruptos está só atualizando e já era grande há um tempo atrás, imagina agora, né? Então, vamos dizer assim, eu não sei até que ponto é verdade, que eu não pesquisei sobre, mas até o Sérgio Moro, que o Brasil inteiro estava tendo ele como herói, há boatos, não sei até que ponto é verdade, mas há boatos de que ele é corrupto também. Então, assim, não sei até que ponto é verdade, eu estou só dizendo o seguinte, que a cada dia que passa, principalmente no país em que nós vivemos, parece que a corrupção se multiplica e a justiça não existe mais, né? Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que, diferentemente do governo brasileiro, de toda a política brasileira, de toda, né, a história do nosso país,
A Bíblia está dizendo que as bases do trono de Deus, as bases do governo de Deus, do reinado de Deus, é justiça e juízo. Deus não é juiz brasileiro que as provas estão lá de que a pessoa é culpada e ainda assim o governo brasileiro não prende essas pessoas, ou quando prende, ou ela tem privilégios que uma pessoa que cometeu coisas que ela cometeu não deveria ter, ou acaba sendo solto. Né? Então nós brasileiros sabemos o que é um governo corrupto, sabemos o que é ter uma justiça que não funciona, vamos dizer assim. Mas o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus é que a Bíblia afirma que o trono de Deus, o governo de Deus, as bases dele é justiça e juízo. Eu estou querendo estabelecer o ponto de que Deus não é como os brasileiros. Deus é justo e ele vai julgar toda a humanidade. Amém? Vamos para Provérbios 17:15. É só ir um pouco para frente, Provérbios 17:15. Provérbios 17:15, gosto muito desse versículo. Diz assim, ó: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. De novo, hein? Há duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Então, no Salmo 89, a gente viu que as bases do trono de Deus é justiça e juízo. E aqui em Provérbios nós estamos vendo que tem duas coisas que Deus detesta, que Deus abomina em algumas traduções, que é o inocente ser condenado como culpado e o culpado ser liberado como inocente. E é algo que a gente vê muito comum, principalmente no nosso país. Exatamente, e culpado solto. A Bíblia está dizendo que essas duas coisas Deus odeia. Ou seja, se a base do trono de Deus é justiça e juízo, o inocente tem que ser inocentado e o culpado tem que ser julgado como culpado. Se o inocente for considerado culpado, Deus abomina isso. E se o culpado for liberado como inocente, Deus também abomina. Esse é o Deus que nós servimos, e é por isso que a Bíblia diz que as bases do trono dele é justiça e juízo. Agora, olha o que ele diz para Moisés em Êxodo 34. Êxodo 34. Eu não gosto muito de ficar indo em muitos textos diferentes, não, mas só nesse começo vai ser necessário. Êxodo 34, versículos 6 e 7 diz assim: aqui é Deus se revelando para Moisés, quando Moisés pede a ele para mostrar a glória. Deus então diz assim: então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Versículo 7. Cumpro a minha promessa a milhares de geração e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trisnetos, pelos pecados dos pais. Esses versículos eu prefiro ler eles na versão corrigida fiel. Diz assim, ó. Olha o que Deus diz. Passando, pois, o Senhor perante Moisés, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus está se revelando a Moisés dizendo o seguinte: primeiro, ele diz assim: eu sou Deus misericordioso, compassivo, que perdoa os pecados das pessoas. Só que ele diz assim: porém, eu não deixo de punir o culpado. Então, Deus está dizendo assim, Deus se revelou da seguinte forma para Moisés: eu perdoo os pecados das pessoas, porém eu não deixo de punir o culpado. Deus perdoa o pecado, mas não deixa que aqueles que pecaram fiquem sem ser
sem pagar pelos seus pecados. E olha o detalhe, aparentemente, isso é uma contradição. Por quê? Porque imagina que um juiz, imagina que você fosse culpado de um crime. A Bíblia está dizendo que Deus perdoa os pecados. Ou seja, se a pessoa, imagina que você cometeu um crime para com Deus. Deus está dizendo assim, eu vou perdoar o pecado que você cometeu. Mas ao mesmo tempo, para a mesma pessoa, na mesma fala, Deus diz assim para Moisés, mas eu não vou deixar de punir o culpado. Parece uma contradição. Como que Deus perdoa uma pessoa pelos pecados que ela cometeu e ao mesmo tempo faz ela pagar? Tem como fazer os dois? Se você perdoa a pessoa, ela não vai pagar, porque você perdoou. Mas se você faz a pessoa pagar, então você não perdoou, porque ela pagou pelos pecados. É o que Deus está dizendo para Moisés. Eu perdoo os pecados, mas eu não deixo de punir aquele que pecou. É uma aparente contradição. Por quê? Porque, segundo a lógica, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você perdoa, ou você faz a pessoa pagar. Exatamente. Ou você perdoa, ou você faz a pessoa pagar. E nós vimos em Provérbios 17 que Deus abomina que o culpado seja considerado inocente. Se Deus abomina que uma pessoa que é culpada ela seja considerada inocente, você acha que ele vai fazer isso? Então, se existe uma pessoa que é culpada, Deus não vai considerar ela inocente. Deus vai fazer ela pagar pelos pecados dela. E aqui entra uma coisa. Eu disse que vou usar vamos dizer assim, o conceito de direito para a gente entender isso. Então, nessas três passagens, nós vimos que aqui eu vou montar para vocês um tribunal. E nesse tribunal, quem é o juiz? Deus. Deus é o juiz. E nós já vimos que esse juiz não é como os juízes brasileiros. Talvez um bandido no Brasil nem fique com tanto medo assim de ser julgado, porque sabe que, né, na boca popular a justiça brasileira não funciona. Mas aqui nós estamos vendo um juiz que as bases do trono dele, do governo dele, é justiça e juízo. Que para ele é abominação o inocente ser considerado culpado e o culpado ser considerado inocente. E ele é um juiz que ele disse para Moisés, eu vou fazer o culpado, o pecador, pagar pelos seus pecados. Então nós estamos diante de um juiz que é verdadeiramente justo. E com ele não tem jeitinho brasileiro. Amém? Agora, assim como em todo júri, em todo julgamento, há o juiz, mas existem outras pessoas. Por exemplo, há sempre o réu ou os réus. Quem são aqueles que nós chamamos de réu num tribunal, num julgamento? Aquela pessoa que provavelmente, acusado, e sendo verdade ou não, ele é acusado de ter cometido um crime. Normalmente a pessoa que está num tribunal e ela é acusada de cometer um crime, ela é chamada de réu. Ela é chamada de réu, não sabe se é inocente ainda não. Mas ela é chamada de réu. Se você entrar num julgamento e você quiser saber quem é que está sendo acusado e quem é que está sendo julgado, é só você perguntar quem é o réu. E eles vão apontar a pessoa. Diante do trono de Deus, quem são os réus? Ou quem é o réu diante do trono de Deus? Quem serão os réus que serão julgados no dia do julgamento final? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Por quê? Vamos abrir em Hebreus 9, 27. Ou se você quiser ir anotando, Hebreus 9, 27 diz assim, ó. Olha o detalhe do versículo, hein? Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Na tradução mais comum diz assim, o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que esse versículo está dizendo? Que cada pessoa, cada ser humano, ele vai viver uma vez só, por isso que nós não acreditamos em reencarnação, porque aqui está dizendo que cada pessoa vai viver apenas uma vez, vai morrer apenas uma vez, e depois dessa morte, ela vai ser julgada por Deus, no julgamento final. Cada pessoa.
Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Antigo Testamento já dizia, e o Novo Testamento repete, principalmente em Romanos, que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia, em toda ela afirma que toda a humanidade é réu diante de Deus. Toda a humanidade está na posição, está ou estará no dia do juízo final, na posição de ser julgado por Deus. Essa é a posição que a Bíblia afirma sobre toda a humanidade que não é justa. A posição dos cristãos, dos que creem no Evangelho, no dia do juízo final vai ser diferente. Entendeu? Mas é um assunto para outro dia. O que eu estou querendo estabelecer hoje é o seguinte, que Deus é o juiz e Ele é justo, e que toda a humanidade está em posição de réu diante de Deus. Cada pessoa, a Bíblia diz, vai ser julgada. E Deus já marcou o dia, Atos 17:31 diz que Deus já marcou o dia em que Ele vai julgar a humanidade. Hebreus 9:27 diz que ao homem está dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Então toda a humanidade vai ser julgada e toda a humanidade vai se apresentar diante desse juiz que é justo, que as bases do trono dele é justiça e juízo para ser julgado. Se eu não estou enganado, é Amós mesmo que diz assim que ai daquele que deseja esse dia. É muito popular no meio dos evangélicos hoje ficar falando Jesus volta logo, Jesus volta logo. Mas a Bíblia diz que o dia em que Jesus voltar vai ser esse dia do julgamento final, né? Mas Amós diz que ai daquele que fica pedindo para que esse dia chegue, porque não vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de trevas. Por quê? Porque ele vai vir como um juiz que não vai ter conversa mais. Ele vai vir para dar sentença e ponto final. Né? É o que a humanidade, principalmente aqueles descrentes que dizem assim, está acontecendo tudo isso e Deus não faz nada. De fato, no exato momento em que nós vivemos, Deus não está fazendo nada mesmo não. Mas a Bíblia diz que Ele já marcou o dia em que Ele vai fazer. Na verdade, há 2 dias que a gente tem que dar como resposta para isso. Primeiro, Deus já fez algo. O que Deus fez? Deu o Filho dele para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho dele para morrer na cruz, para que, através de crer no Filho dele, toda a humanidade fosse transformada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, no Filho, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente crê no Filho, no sacrifício do Filho, a gente não só aguarda a promessa da vida eterna, mas aqui na terra também nós somos transformados. A Bíblia chama de novo nascimento. Então, a princípio, Deus já fez algo diante de tudo o que está acontecendo no mundo, de toda a maldade. O que é? Ter dado o Filho dele unigênito para morrer na cruz do Calvário. Agora, Ele também já marcou o dia em que Ele vai julgar, de uma vez por todas as pessoas, e Apocalipse diz que Ele não só vai julgar os seres humanos, como Ele também vai aniquilar de vez a morte, o inferno, Satanás e seus demônios. Amém? Então essa é a resposta bíblica. A Bíblia não diz que Deus está passivo, vendo tudo acontecer e não fez nada, mas ela diz que Ele já fez algo, que é ter dado o Filho dele para morrer na cruz, e Ele vai fazer algo no dia em que Ele já marcou, embora Ele não tenha revelado para nós. Essa, vamos dizer assim, é a resposta bíblica para esses questionamentos. Nem os anjos sabem. Então, agora vamos lá. Sobre os réus. Embora a Bíblia diz que toda a humanidade é réu diante de Deus, é culpado ou é acusado de algo diante de Deus, há 2 tipos de réus. Os réus se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo são os que acham que não precisam se defender de nada, pois não cometeram crime algum. Pensam que não há justiça ou um juiz para julgá-los. Romanos capítulo 3 vai falar desse grupo de pessoas. Diante de Deus, toda a humanidade é culpada. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na humanidade há um grupo de pessoas, e esse grupo
Dentro desse grupo, eles têm muitas diferenças. Há um grupo de réus, de pessoas, que acha que não está cometendo crime nenhum diante de Deus. Alguns acham, como os ateus, que não existe nenhum juiz, nenhum criador de todas as coisas, que não existe juízo final, que não existe julgamento final, que não vai haver, o ser humano não vai prestar contas para ninguém dos atos que ele fez, né? Isso quer dizer que, de certo sentido, nós podemos fazer o que quisermos, que nós não vamos prestar conta diante disso para ninguém. Isso quer dizer que nós não temos base, né, seguindo essa linha de raciocínio, nós não teríamos, vamos dizer assim, não vou dizer moral, mas nós não teríamos, vamos dizer assim, o direito de cobrar de um serial killer, né, de uma pessoa que assassina várias pessoas, ou, por exemplo, nós não teríamos o direito de repreender Hitler por tudo que ele fez, ou o Jeffrey Dahmer, que é o que ele fala, né, naquele vídeo, ele fala, eu acreditava que não existia juízo. E ele fala, ele mesmo diz, é um serial killer dizendo que é perigoso você não crer que vai haver um julgamento final. Mas os ateus acreditam nisso, né? Então, como o ateu responde a essas pessoas que cometem barbaridades é algo meio complicado. Mas existe um grupo, e aí é o que eu estou falando, não só os ateus, mas também existem pessoas que às vezes até acreditam em Deus, mas não acreditam que ele vai julgar a humanidade ou que ele vai condenar alguém para o inferno. Tem pessoas que até acreditam em Deus, mas acreditam que no final Deus vai perdoar todo mundo. Está entendendo? No final Deus vai perdoar todo mundo. Então, há um grupo de pessoas dentro da humanidade que não acredita que vai haver um juízo ou um julgamento. Também há um grupo de pessoas que, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Que elas não acreditam muito em pecado, vamos dizer assim. Porque o que seria o pecado diante dessa maneira de enxergar, vamos dizer assim, a forma como, quando a Bíblia apresenta, através dessa linguagem do direito, né, vamos dizer assim, todo o propósito de Deus, o pecado seria a quebra da lei, né? É mais ou menos uma pessoa que roubou, cometeu um assalto, ela quebrou uma lei, ela roubou, então ela normalmente deveria ser julgada diante de um tribunal, né, para ela pagar por aquilo que ela fez. Então, diante de Deus, o pecado seria essa quebra da lei. Na verdade, a Bíblia diz isso, eu não me lembro qual versículo, mas a Bíblia diz que pecado é quebrar a lei de Deus. Então, mas há pessoas que acreditam que não há pecado, não há quebra de lei, que Deus não proíbe a gente de nada, que várias coisas que nós cristãos apontamos como pecado, para eles não é pecado. Então, mas eles acreditam em Deus, né? Então, são vários tipos de réus, vamos dizer assim, né? São vários tipos de réus. Agora, existe um outro grupo de réus também. Cada um dos grupos a gente poderia ficar citando os exemplos e as diferenças entre eles. Mas há um outro grupo que são os que acham que podem se defender sozinhos. E eles intentam apontando tudo de bom que já fizeram em detrimento aos crimes que cometeram. Afinal, o símbolo da justiça é uma balança. Boas obras versus más obras. Serão liberados por bom comportamento. Tem, por exemplo, acontece de fato. Tem pessoas que pegam uma pena, anos de prisão, e acabam tendo a sua pena reduzida por causa do bom comportamento. Eu, pelo menos, vejo muito isso em filme. Fulano saiu antes por bom comportamento. Né? De fato, existe isso. Né? Dependendo do comportamento, pode ter a pena reduzida. E tem pessoas que acham que diante de Deus, no dia do julgamento, às vezes elas até acreditam no julgamento final, que Deus vai julgar as pessoas. Mas elas acreditam que naquele dia, Deus vai colocar numa balança, de um lado as boas obras, do outro lado as más obras. E elas acreditam que, embora elas façam algumas coisinhas erradas, sim, as coisas boas que ela faz é muito maior.
Então são pessoas que às vezes até acreditam no julgamento de Deus, mas ela acredita que naquele dia ela vai dizer para Deus assim: Deus, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, né? Mas eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, mas eu nunca matei ninguém, né? Eu mentia, mas eu nunca matei ninguém, né? Eu traí minha esposa, mas eu nunca assaltei um banco, né? Então elas acham que naquele dia Deus vai comparar, Deus vai pôr numa balança o tanto de coisas boas que ela fez e o tanto de coisas más. Normalmente as pessoas dizem essa frase assim: não, eu tenho meus pecados, mas Deus conhece o meu coração. Né? O que ela está dizendo? Eu tenho meus pecados, mas no fundo, Deus sabe que eu sou uma boa pessoa. O que ela está dizendo? Que eu tenho meus erros sim, mas eu acho que eu sou mais bom do que mal. Né? Ficou muito popular através de uma música do poeta Wesley Safadão, né? 99% anjo, mas aquele 1% é o quê? É vagabundo, né? E ele diz: sou 1%, sou 1% vagabundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Ou seja, as pessoas que. E ficou muito popular, né? Por quê? Porque de fato revela uma crença popular, que é a crença de que, embora a gente seja 1% vagabundo, né? E tudo, a gente todavia é 99%. No mínimo, se eu for mais de 50% bom, anjo perfeito, os outros 49%, né, na balança, né, os 51% de bom vai compensar, né? E a maioria crê, como Wesley Safadão, que ele é só 1% vagabundo. E que naquele dia Deus vai ver que, embora ele era 1%, 99% ele era anjo. Então vai falar o quê? Pode entrar, né? Pode entrar, não tem problema. Né? A sua porcentagem de bondade foi muito maior do que a sua porcentagem de maldade. Então, são esses tipos de pessoas. Só que aí entra uma questão. A resposta bíblica para aquelas pessoas que acreditam que Deus vai pesar numa balança a bondade, boas obras versus más obras, está em Isaías 66, versículo 4, que eu gosto muito. Isaías 66, versículo 4. Quer dizer, Isaías 64, 6. É Isaías 64, 6. Que diz assim, ó. Isaías 64, 6. Todos nós nos tornamos impuros. Olha a ênfase em todos nós. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Olha o que ele diz, versículo 6. Todos nós. Isso está de acordo com Romanos, que diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações. Agora ele não está falando dos pecados, das más ações. Ele está falando das boas ações. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Essa é uma maneira delicada de traduzir o que no original significa trapos de menstruação. Naquela época não havia tantas formas de ser higiênico, né? Não havia higiene pessoal, né, como há hoje para as mulheres. Naquela época era bem primitivo, vamos dizer assim, o cuidado que tinha das mulheres. Tanto que o próprio Deus disse que a mulher no período menstrual devia ficar num bairro separado e quem tocasse uma mulher nesse período estaria sendo impuro. Por que Deus criou uma lei assim? Porque, como não havia higiene pessoal como nós conhecemos hoje, principalmente na sociedade contemporânea, Deus criou uma lei para, vamos dizer assim, ajudar eles a manter um pouco o higiene pessoal. Então, por isso que Deus criou uma lei dessa. Manter a distância, entendeu?
E aqui a Bíblia está dizendo que as nossas boas ações diante de Deus é como trapos de menstruação, é impureza. Então, só com esse versículo, ele já faz cair, vamos dizer assim, já joga um balde de água fria naquelas pessoas que acreditam que no dia do juízo final, Deus vai pesar de um lado as boas obras e as más obras. E se as suas boas obras forem muito maiores do que as más, Deus vai te aceitar. A Bíblia aqui está dizendo que diante de Deus, as nossas boas obras é a mesma coisa que as nossas más obras. Por quê? Porque até as nossas boas obras, às vezes, estão contaminadas de pecado. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, Jesus condenou pessoas que davam esmola. É uma boa obra, não é? Mas Jesus disse assim, muitos de vocês dão esmola só para aparecer diante das pessoas. Olha Jesus mostrando como que uma boa obra era motivado por um pecado. Qual o pecado? De aparecer, de receber louvor dos homens. Por isso que Jesus disse, vocês não têm que parar de fazer isso, mas faz sem querer aparecer diante das pessoas. Jesus também condenou aquelas pessoas que iam jejuar e deixavam o cabelo atrapalhado, fazia aquela cara de ser espiritual, né? Aquela cara, para os outros perguntar, o que foi, irmão? Você está com a cara... Estou jejuando. Jejuar é uma boa obra? É. Só que Jesus estava dizendo, alguns de vocês jejuam também só para quê? Para aparecer diante das pessoas. Jesus também disse em Mateus 6 de pessoas que oram, repetem palavras, fazem longas orações, mas para quê? Para também serem vistos pelos homens. Jesus contou em Lucas 18 a parábola de um fariseu que orava na sinagoga em voz alta, ó Deus, eu te louvo porque não sou como a maioria desses pecadores, jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. E Jesus diz na parábola que esse homem foi embora para casa sem estar em paz diante de Deus. Por quê? Porque por causa das boas coisas que ele fazia, ele se achava melhor do que as pessoas. Então é isso que Isaías está querendo dizer, é isso que Isaías 64:6 diz. Não é que não vamos dizer assim, nós não devemos fazer boas coisas. Isso não quer dizer que nós não temos que fazer a coisa certa, está entendendo? Mas o que Isaías está dizendo é que na maioria das vezes, até as boas obras que a gente faz pode ter por trás uma motivação que é pecado, a motivação de querer aparecer para as pessoas, a motivação de querer receber o aplauso das pessoas, entende? Por isso que a Bíblia está dizendo que até as nossas boas ações, por exemplo, esse versículo está em Isaías 64, se você voltar para Isaías 58, você vai ver Deus condenando o povo porque eles estavam jejuando. Eles estavam jejuando, estavam fazendo tudo, só que aí Deus vem em Isaías 58 e diz assim, vocês estão jejuando, mas não tem valor nenhum diante de mim o jejum que vocês estão apresentando. Por quê? Porque Deus diz assim, porque vocês estão até jejuando, mas vocês não estão cuidando dos órfãos, das viúvas. Vocês não estão tendo misericórdia para com as pessoas. E aí Deus diz assim, será que o jejum que eu quero não é que vocês cuidem dos necessitados? Tá entendendo? Então, é possível nós praticarmos boas obras, mas com a motivação errada, para que eu possa ser conhecido como um cara legal, como uma pessoa boa, para que todo mundo goste de mim, e aí eu receba a atenção de todo mundo. Por isso que as pessoas que confiam nas suas boas obras, naquele dia também serão condenadas. Jesus diz em Mateus 25, que naquele dia, muitos vão dizer assim, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome profetizei. E Jesus vai dizer assim para eles, diz que vai dizer assim para eles, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Então Jesus disse que naquele dia vai ter pessoas que vai ter expulsado o demônio, vai ter pregado no nome dele, mas que vai ser condenado ao inferno, porque não tinha um relacionamento com ele. Entende? Então, nós precisamos entender essas duas coisas, que vai haver um juízo final, vai haver um julgamento, e esse julgamento não vai ser como os julgamentos no Brasil, porque a base do trono de Deus é justiça e juízo.
E para aqueles que acreditam que, vai ter julgamento, mas naquele dia Deus conhece meu coração, Ele vai ver que eu sou 99% anjo e só 1% vagabundo, vai ser condenado. Porque diante de Deus as nossas más obras também são condenadas, assim como as boas obras. Amém? Agora o detalhe. Normalmente num tribunal, há o advogado de defesa, né, que está do lado do réu, mesmo às vezes ele sendo culpado, até os que cometeram crimes mesmo, eles têm um advogado que tenta, de uma forma ou de outra, defender eles. Vamos dizer assim, e é garantido até para aqueles que são pegos em flagrante um advogado, né? Tanto que se eles não têm dinheiro para pagar, o próprio governo, né, providencia para eles um advogado. E normalmente também há o advogado de acusação, que é aquele que, né, que vai tentar de todas as formas argumentar para que aquele réu seja culpado de fato. Deixa eu falar do acusador primeiro. A Bíblia diz que há um acusador. Apocalipse 12:10, que todo mundo já conhece quem que ele é. É o famoso diabo, é o famoso Satanás, é o famoso capiroto, e em seus vários nomes, né? Trem ruim, né? Olha o que Apocalipse 12:10 diz. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los de dia e de noite, foi jogado fora do céu. E é fácil nós lembrarmos da história de Jó, né? Onde o diabo aparece diante de Deus e fala: olha, Jó é certinho do jeito que ele é porque o Senhor abençoa ele, né? Então, esse é o papel do diabo na trama de toda a história bíblica, de toda a história da humanidade. O papel do diabo é esse. Ele é o acusador, ele é o adversário. Se eu não estou enganado, é diabo ou Satanás, que significa adversário. Ele é o acusador. E que a Bíblia diz que acusa de dia, está de dia e de noite diante de Deus nos acusando. É ele que, quando nós erramos... Então, até hoje ele tem acesso a Deus? Igual na época de Jó, ele foi lá e falou, até hoje ele tem esse acesso? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Não entra no céu. Então, mas por Jó, sim. Por Jó é... Como é que ele vai falar com Deus? Deus sai do céu. Deus não está em todo lugar. Eu acredito que sim. Mas também é um assunto para outro dia nós aprofundarmos isso. Mas o ponto é por isso que quando nós erramos, parece que a gente ouve uma voz. Já viu como que desenhos tratam? Já viu aqueles desenhos, ou filme até, né? Que trata um anjinho de um lado, um anjinho de um lado e o capetinho do outro, né? Isso, né? O anjinho tá lá motivando as pessoas a fazer o certo o diabo, o ruim tá lá, né? Ou para motivar a fazer errado ou para ficar lá, tá vendo? Você fez e tudo. Então a Bíblia diz que esse é o papel do diabo, é acusar. Por isso que quando nós erramos, quando nós pecamos, ele não perde tempo e ele vem jogar isso na nossa cara. A gente tem que entender que Deus não joga isso, Deus não joga os nossos pecados na nossa cara. Quem faz isso é o diabo. Quem nos acusa, quem fica naquela voz ali, falando, tá vendo? Você fez isso, tá vendo? Você não é mais digno, tá vendo? Você de novo, hein? Você é um sem vergonha, mas de novo você cometeu o mesmo pecado. É o diabo quem faz isso. Mas não vou dar muita moral pro diabo hoje não vou falar muito dele não. A boa notícia é que diante... Agora vamos recapitular, vamos descer o quadro até aqui. Vamos recapitular. Então nós estamos diante de um tribunal. Por isso que eu disse que a Bíblia tem, em várias das suas passagens, e eu estou tentando resumir elas hoje, a forma de apresentar todo o plano, toda a história da humanidade, como se fosse um grande tribunal. Onde nesse tribunal existe um juiz, que é o juiz de toda a terra.
que é quem? O Deus criador dos céus e da terra. E ele é o juiz porque foi ele quem criou. Ele tem o direito de julgar porque é ele quem criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Então, por isso ele pode julgar. Ele é o juiz. E detalhe, as bases do trono e da forma como ele julga é justiça e juízo. Para ele inocentar o culpado é abominação, mas também culpar o inocente é abominação. Só que a Bíblia diz que diante desse juiz, todos pecaram e destituídos estão da glória dele. Toda a humanidade, não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos são réus diante de Deus. Aí entra as alegações dos réus. Porque um diz assim, mas eu errei, mas foi só 1%, eu sou só 1% mal. 99% eu sou anjo. A Bíblia diz que não há essa argumentação diante de Deus. Porque diante de Deus, disse Isaías, até as nossas boas ações é como trapos de imundícia. Está contaminado pelo nosso pecado interior. Amém? Agora, além de tudo isso, existe o acusador que está lá, acusando a gente de dia e de noite. Não só para julgar os nossos pecados na nossa cara, mas também levá-los diante de Deus. E ele tenta de todas as formas fazer com que o juiz, de fato, nos sentencie de vez como culpados. Certo? Agora, vamos parar aqui e vamos dizer o seguinte. Se não há um justo sequer, se todos nós somos culpados, e Deus é tão justo que ele vai punir os culpados, há esperança diante desse julgamento? Há alguma esperança diante desse quadro? Se a história acabasse aqui, haveria esperança para esses réus? Sim. Se a história acabasse aqui, haveria esperança? O juiz é justo, os réus são culpados. E o acusador ainda está lá para intensificar. Se a história acaba aqui, haveria esperança? Não haveria esperança. Não, por que não? Por que não? Qual seria a esperança? A esperança que eu tenho, depois que eu vi o Jeff lá, ele não tem esperança. Então, mas qual foi a esperança dele? Você sabe? Não, ser salvo foi ele ser considerado inocente. Qual que foi o que tornou Jeffrey inocente? O que vai tornar ele inocente no dia do juízo final? O que tornou ele... O que vai tornar ele inocente? A graça que nós temos, que Deus tem a graça, né? Então, ele crê em Jesus, na graça de Jesus. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu ainda não entrei nesse ponto. O que eu estou dizendo é, se a história acabar... Isso! Então, é isso que eu estou querendo falar. Diante desse quadro, se a história acabasse aqui, se nós não falássemos de um advogado que vai chegar no tribunal, né, não haveria esperança. Entendeu? Isso. Se não houvesse... Isso, exatamente. Por quê? Porque o próximo personagem dessa história, e é o personagem principal, é o advogado, que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 2, diz que nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Só que se não houvesse esse advogado, é o que eu estou tentando levar vocês a entender. Se esse advogado não tivesse entrado na história, haveria esperança? E isso nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar. Por exemplo, as pessoas que acham que, ainda que elas consigam ser 99% anjos, elas vão ser liberadas, elas não entenderam o que a Bíblia diz a respeito desse julgamento. Porque sem o advogado entrar na história, não há esperança para a humanidade. Não há esperança. Como algumas religiões afirmam, nós podemos dedicar o resto da nossa vida para fazer só boas obras. Para chegar nesse advogado, primeiro tem que passar pelo filho do advogado. Que filho? Chegando no juiz, tem que passar pelo advogado. Para a gente chegar no juiz, a gente tem que
passar pelo filho do juiz. Não é passar, você tem que estar de mão dada com o advogado. Eu falo chegar, eu falo adorar ele, Entendi. buscar ele, Então. seguir a ele verdadeiramente. Exatamente. Então, Salvo, né? esquece o advogado por enquanto. Mas sem esse advogado entrar na história, se a história acaba aqui, não há esperança para a humanidade. Como algumas religiões afirmam, você pode dedicar sua vida inteira em fazer boas obras. Você pode ir para um monastério, sabe o que é isso? Para onde os homens vão, veste aquelas túnicas, não relaciona com mulher, não, fica num lugar isolado do mundo, orando 24 horas. Você pode ir para um mosteiro, você pode virar um monge ou você pode virar uma freira. Abrir mão de tudo. Você pode se tornar até padre, abrir mão até do casamento, do relacionamento sexual com uma mulher. Você pode... É por isso que Paulo diz assim, ainda que eu desse a minha vida... Ainda que eu desse a minha vida para morrer no fogo, se eu não tivesse amor, nada adiantaria. E aqui esse amor não é amar. Fala. É igual em Marrocos. Marrocos, eles fazem o juramento lá, eles dão a riqueza deles, arrumam ele e ele fica lá na beira do rio. Como se fosse um médico. Estou mentindo? Nunca ouvi falar. Não. Mas para tentar... Então, as religiões... Todas as religiões tentam dar uma receita. Todas as religiões dão uma receita para as pessoas de como elas podem ser salvas. Faz isso, deixa de fazer aquilo outro. E elas vão dando, vamos dizer assim, o que você tem que fazer para ser salvo? O que você tem que fazer para no dia desse julgamento final, se houver, né? Se você fazer isso naquele dia, você vai ser inocentado. Só que a Bíblia inteira afirma que não importa o que a gente faça, não importa quantas orações, quantas boas obras a gente faça, sem o advogado entrar na história, toda a humanidade está condenada e destinada à ira de Deus. Que é um outro assunto que nós temos que tratar e não podemos deixar de fora, que é a ira de Deus. O que a Bíblia fala da ira de Deus? Apocalipse 16 fala que Deus vai derramar 7 cálices da sua ira sobre a humanidade. E sobre aqueles a quem Deus derramar a sua ira, Apocalipse 16 fala que muitos vão pedir para as montanhas cair em cima deles. Muitos vão desejar a morte e nem a morte vão encontrar. Muitos vão ranger o dente por causa da ira de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E esse é o quadro de toda a humanidade sem exceção. Se a história desse julgamento terminasse do jeito que eu descrevi até agora. Mas há esperança. Há uma boa notícia. E é a boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? Esse juiz tem um filho. E esse filho do juiz veio na terra como advogado. E ele está disponível para todo réu que aceitá-lo como seu advogado. Por que eu estou dizendo aceitá-lo? Eu assisti uma série sobre um serial killer que teve nos Estados Unidos há uns anos atrás. O nome da série é Unabomber. Que fala de um homem que começou a explodir muitas bombas nos Estados Unidos. Começou a explodir bombas. Ele colocava bomba em correios, em escritórios, explodiu, matou muitas pessoas. Ele foi preso. Conseguiram lá, prenderam ele. E ele foi a julgamento. Ficou sendo julgado um tempão. Os advogados, se eu não estou enganado, eram 2 advogados dele. Era bom os caras. Os caras eram bons. E os caras conseguiram achar uma brecha para inocentar ele. Qual era a brecha? Alegar insanidade a ele. Alegar que ele era doido da cabeça. E eles estavam firmemente confiantes de que se o próprio cara, eu esqueci o nome dele, se o cara que cometeu esses crimes alegasse insanidade, confessasse que era louco, que não tinha juízo perfeito, eles iriam conseguir reduzir a pena dele e ele não pegaria prisão perpétua. Só que, olha o detalhe,
Quando os advogados apresentaram para esse homem essa estratégia, ele não aceitou. Eu não vou entrar nos detalhes por que ele não aceitou. Mas me deixa curiosa. Mas ele não aceitou ser considerado louco. Ele não aceitou ser considerado louco. Ele não aceitou. Tanto que, resumindo a história, ele confessou os crimes. Por quê? Ele preferiu confessar do que alegar que era louco. Mas tem porquê? Porque Não vou, depois eu falo sobre o porquê. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Por que eu disse que a esperança para os réus, só há esperança para os réus que aceitam o advogado? Por quê? O advogado, que é Jesus, ele só defende a causa daqueles que confessam a sua insanidade. Jesus é o advogado que só pega a causa e só pode pegar, e ele só pode defender diante do juiz, no juízo final, o réu que confessar que é um pecador, que não há bondade nele, que não há nada de bom nele. Por isso que nós precisamos, para crer em Jesus como nosso advogado no juízo final, a gente precisa aceitar e confessar que nós somos pecadores. Que no fundo, não existe 99% de bondade em nós e só 1% de maldade. Nós precisamos confessar que nós somos 100% maus. Nós precisamos aceitar e confessar que, de fato, a palavra de Deus está correta quando ela diz que não um justo sequer. É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Só há esperança para os réus que, assim como Paulo, confessam e aceitam que ele é não apenas pecador, mas é o pior dos pecadores. Porque se nós acharmos que, não, eu sou pecador, mas como aquele fariseu, não sou como esses aí. Meu pecado é menor. Ele está dizendo que ainda há bondade nele. E se você diz que ainda há bondade em você, se você ainda acredita que pelas suas boas obras Deus vai te aceitar, você não precisa desse advogado. E ele não pega a sua causa. Por isso que só há esperança para os réus que aceitam a sua insanidade, que aceitam que são 100% culpados. Que de nós, é quando você diz assim: eu sou Deus, eu sou pecador, e eu sou o pior deles, como disse Paulo. Eu sou pior do que o Jeffrey Dahmer, eu sou pior do que Hitler, eu sou pior do que esses que estrupam pessoas, eu sou o pior dos pecadores. Eu confesso que não há bondade em mim. Eu confesso que no fundo, até quando eu faço boas coisas, eu estou fazendo boas coisas com uma outra motivação. Eu confesso que às vezes eu quero aparecer diante das pessoas. Resumindo, eu confesso que eu não sou bom. E eu confesso que se eu não me apegar e se eu não crer que Jesus será o meu Salvador, se eu não aceitar o advogado que é Jesus, no dia do juízo final eu vou ser condenado. É por isso que, por exemplo, se você perguntar para um judeu, por que você acha que você vai ser salvo no juízo final? O judeu vai dizer assim para você: porque eu sigo a lei, eu sigo os 10 mandamentos, eu obedeço, eu lavo a mão antes de comer, é o que eles falavam para Jesus. Eu não trabalho no sábado, é os irmãos mais velhos da parábola, porque eu obedeço. Se você perguntar para eu esqueci o nome para o pessoal do Islã lá, aqueles homens bombas lá que se explodem, por que você acha que você vai ser salvo? Porque eu estou sendo treinado para morrer pelo meu Deus. Eu vou pôr uma bomba em mim e vou me explodir. Eu vou entrar dentro do avião, vou me chocar com um prédio. E o meu Deus vai aceitar o meu sacrifício. Se você perguntar para as várias religiões, se você perguntar para algumas religiões, eles vão dizer assim: é porque eu faço o bem para o próximo. Eu dedico a minha vida em fazer o bem para o próximo. Então, se você perguntar para as várias religiões, elas vão dizer por que elas são boas. E qual que é a diferença do cristianismo? Qual que é a diferença do cristão verdadeiro?
Se você pergunta para um cristão assim, por que você acha que você vai ser salvo no juízo final? O cristão verdadeiro, ele deve dizer assim, porque eu sou um pecador. E eu não sou só um pecador, mas eu sou o pior dos pecadores. Porque eu não sou justo. Não há bondade em mim. Porque até quando eu faço as boas coisas, às vezes a motivação é errada. E a pessoa que perguntou poderia dizer assim, então como é que você acredita que vai ser salvo? E aí ele completa dizendo assim, mas eu creio naquele que há 2000 anos atrás morreu no meu lugar na cruz do Calvário. Pagou pelos meus pecados. Ele pagou, ele morreu, ele era inocente, mas ele morreu no meu lugar naquela cruz. Os pecados que eu tenho, eu sou um pecador, mas eu sei que eu vou ser salvo porque eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio em Jesus como meu advogado, como aquele que diante do juiz, do verdadeiro juiz, do juiz de toda a terra, vai defender a minha causa diante dele. Só que o juiz não vai dizer, Jesus não vai dizer para o juiz, ele não vai dar uma lista das boas coisas que eu faço. O meu advogado vai chegar diante do juiz e vai apresentar as boas coisas que ele fez. O meu advogado vai chegar diante do juiz e vai dizer assim, juiz, libera ele, salva ele, porque eu morri por ele na cruz. Porque a vida perfeita que ele tinha que viver, mas ele não consegue viver, eu vivi. A Bíblia diz que ele não tinha pecado. O advogado vai chegar diante do juiz e vai dizer assim, ele tinha que obedecer a sua lei, não tinha? Só que ele não consegue. Mas eu obedeci. Eu cumpri toda a lei. Então, eu creio que eu vou ser salvo, o cristão dizendo, porque eu tenho o melhor advogado do mundo. Eu tenho um advogado que tudo que eu tinha que fazer, ele fez no meu lugar. E tudo que eu tinha que pagar, ele pagou no meu lugar. E é por isso que eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Não por minha causa, mas por causa do advogado que eu tenho. É por isso que 1 João diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pecais. Mas se pecar, lembrem que tem diante de Deus um advogado justo e fiel. Amém? Então, há esperança para o cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é crer nesse advogado. É crer, é confessar primeiro que não há bondade em nós, que eu não serei salvo pelas minhas boas obras, mas é confiar única e exclusivamente no advogado Jesus Cristo. Por isso que eu vou para o dia, eu estou em paz. Se o julgamento fosse hoje, eu estaria em paz, como eu estou agora. Por isso que o cristão não pode ter medo do juízo final. Por quê? Porque ele tem o melhor advogado. Ele tem esperança. Por quê? Porque se ele crê no advogado, é certo que ele vai ser salvo. Isso é ser cristão. Ser cristão não é confiar na sua própria performance religiosa. Ser cristão é confiar na performance do nosso Salvador. Porque ele foi justo. Amém? E Deus vai me considerar inocente. Não porque eu de fato sou inocente, mas porque eu creio naquele que era inocente. É por isso que Deus pode, como ele disse para Moisés, perdoar os pecados e punir o pecador. Por quê? Ele me perdoa, mas ele puniu Jesus no meu lugar. Amém? Então, fique de pé. Essa é a nossa posição de cristão. Essa é a nossa confiança. Amém? Por isso, pastor, isso quer dizer que então eu não preciso ficar preocupado em fazer o que é certo? Irmão, se você faz o que é certo, se você busca obedecer a Deus, para que no dia do juízo final você seja aceito ou salvo, você já está a um passo do inferno. E ainda que você consiga obedecer, diante de Deus isso não é nada. Porque você está querendo se salvar. Então por que nós temos que fazer? Por que o cristão faz o que é certo? Primeiro, o cristão faz o que é certo sem aquela pressão ou sem aquela acusação que está no ouvido dele.
O cristão faz o que é certo de forma tranquila. Quando você faz o que é certo, para no final de tudo, Deus olhar Deus ver a lista de bondade que você fez e Ele te salvar, isso gera em nós uma pressão. Será que eu já fiz o suficiente? Será que eu já sou 51% bom e só 49%? É por isso que tem muitas pessoas que até frequentam as igrejas e às vezes até faz o que é certo, mas não há alegria nela. Ouvir e mexe, ela está com medo de perder a salvação. Por quê? Porque ela ainda acredita que é por causa dela fazer bem ou não que ela vai ser salva. Agora, quando você acredita que a sua salvação já está garantida por causa daquele que fez tudo certo por você, isso te deixa em paz com Deus. Amém. Isso deixa o seu coração leve. E com o coração leve, você então tem a liberdade de buscar fazer o que é certo. E a segunda coisa, por que o cristão faz o que é certo? Por amor àquele que morreu e pagou pelos pecados dele. Por que às vezes a gente peca? Por que a gente comete pecados? Porque na maioria das vezes pecado é bom, é ou não é? É difícil achar um pecado ruim, não é? É difícil achar um pecado ruim. Se tem pecado ruim, ninguém comete ele, não é? É difícil. Por que a gente peca? Porque a maioria do pecado é bom. Agora, se o pecado é bom, se é gostoso, se traz prazer para a minha vida, o que me faz abrir mão do pecado? Algo muito maior e melhor. Por exemplo, se você tem um carro, um exemplo, se eu tenho um Palio, e eu então tenho a chance, e eu considero o meu Palio bom. Não, meu Palio é bacana, né? Meu Palio é econômico, tal. Mas se aparece a oportunidade de eu, bem baratinho, eu pegar primeiro que veio na minha cabeça, um i30, para não ir muito longe na Ferrari, né? Um i30, que muitos consideram melhor. Aquele Palio pode ser o Palio do coração. Mas se alguém me der um i30, imagina que você tem um Palio e você ama ele de paixão. Você já tem ele 20 anos e é o seu xodó. Mas imagina que eu viro para você e eu falo assim: se você me der o seu Palio, eu te dou o meu i30. Só o bobo falaria o quê? Não, vou ficar com o meu Palio mesmo. Por quê? Porque o que eu estou te dando é algo muito melhor, embora o seu seja melhor. Por que os cristãos abrem mão do pecado? E eles buscam viver a vida correta sem pecar? Porque eles encontraram um amor, um prazer, uma satisfação, uma alegria, uma felicidade que é muito maior do que a que o pecado traz. Amém? É por isso que entender a graça não nos leva a viver uma vida de qualquer jeito. Porque se de fato, se verdadeiramente eu entendi o que é a graça, Jesus disse assim: o reino de Deus é como um homem que, procurando num campo, encontrou um tesouro. E cheio de alegria, Mateus 13:44, cheio de alegria, ele enterra o tesouro de novo, volta para casa, vende tudo que tinha e compra o terreno inteiro onde ele achou o tesouro. Quando eu entendo quem Jesus é e o que ele fez por mim, quando eu entendo o que é a graça, eu vendo tudo que eu tinha antes, pode ser os melhores pecados, para ter o quê? O tesouro que ele é. Glória a Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos porque conversamos um pouco mais nessa noite a respeito do teu evangelho e a forma como na tua palavra o Senhor apresenta usando a linguagem do direito. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós cremos, Senhor, que somos culpados. Nós confessamos os nossos pecados, confessamos que não há justiça própria em nós. Nós confessamos, assim como Paulo, que somos o pior dos pecadores. Que até quando fazemos boas coisas, às vezes somos motivados por orgulho, por ego, em querer aparecer.
E nós também, assim como Paulo, queremos dizer que no dia do juízo final, eu não quero, Deus, apresentar diante de Ti uma lista das boas coisas que eu fiz. Mesmo às vezes podendo apresentar diante de Ti que eu preguei, que eu liderei célula, que eu frequentei culto todo domingo, que eu ajudei pessoas. A minha segurança e o que me deixa em paz com relação ao juízo final não é as coisas boas que eu faço, mas é aquilo que Jesus já fez por mim. É aquilo que Jesus já fez por nós. Ensina-nos, Espírito Santo, a confiar único e exclusivamente na obra de Cristo por nós naquela cruz. Ajuda-nos a cada dia mais entender o que Ele fez por nós e nos ajuda a contemplar a grandeza daquilo que Ele fez por nós. Quão maravilhoso é aquilo que Ele fez por nós. Que isso possa gerar, que isso possa trazer paz ao nosso coração. Que isso possa silenciar a voz do acusador ao nosso redor. E que isso possa trazer satisfação, verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Que possamos descobrir o amor maior do mundo. Esse amor que vai nos fazer dizer não para o pecado. Vai nos fazer dizer não para tudo que nessa vida traz prazer. Porque nós vamos descobrir um amor maior, um prazer maior, uma felicidade maior, uma vida melhor. E como Jesus resumiu, uma verdadeira vida abundante. Que isso possa penetrar o mais íntimo do nosso coração e que isso possa moldar a nossa maneira de viver. E nós te louvamos por isso. Amém? Amém, meus irmãos.